Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, minha mãe tinha verdadeira loucura pelo meu pai. Tanto que ela, num momento de pouca razão e de muita paixão, resolveu interromper as pílulas que ela tomava. Meu pai não sabia disso. Se ele fosse consultado, não teria concordado. Até por isso, a minha mãe o fez sem que ele soubesse. E foi assim que eu vim parar nesse mundo de meu Deus. Daquele gesto impensado da mamãe, veio a gravidez. E 9 meses depois, eu estreiei nesse mundo de meu Deus. Escuta meu chorinho aí, Jesus. Aí. Esse meu chorinho de recém-nascida. E o que a minha mãe mais queria, aconteceu. Meu pai teve que se casar com ela. Né? Teve que casar. Ele foi, digamos, forçado a se casar. Uma vez que, diz a lenda, meu avô era um paraibano muito bravo e que vivia com uma peixeira na cintura. A minha mãe estava felicíssima. Meu pai, bem, nem tanto. No fundo, ele se sentiu um pouquinho traído por minha mãe. A gravidez pegou o meu pai de surpresa. Casamentos assim, normalmente não dão lá muito certo. E aquele não foi uma exceção. Meu pai, 5 meses depois de ter se casado com mamãe, foi descoberto saindo com outra. Quem o pegou em flagrante foi minha tia Néia, irmã da minha mãe, que contou tudo para minha mãe. Seria o fim do casamento? Não foi. Disse e repito, a minha mãe tinha verdadeira loucura pelo meu pai. Minha mãe o perdoou e o perdoaria mais 1 milhão de outras vezes. E ela sempre dizia que todo perdão era dado em nome do amor. Mas numa dessas vezes, a briga entre papai e mamãe foi mais séria. Afinal de contas, meu pai era pego com a mesma amante pela 3ª vez. Bom, aí já era demais, né? 3ª vez com a mesma amante. A minha mãe achou que também aquilo era demais. Eu tinha agora 11 anos de idade. E nesse dia, eu assisti a minha mãe nervosa, totalmente enlouquecida, atirando as roupas do meu pai no chão. E enquanto ele apanhava uma mala a seu modo, foi colocando tudo, empurrando tudo para dentro da mala. Quando ele saiu pela porta segurando a mala, a minha mãe teve um gesto mais louco ainda. Quando ela viu que meu pai estava indo embora, que não tinha outro jeito, a minha mãe se agarrou a mim chorando. E ainda assim, agarrada a mim chorando, foi até a porta espiar, enquanto meu pai ganhava a rua e já se afastava. Antes que meu pai dobrasse a esquina, a minha mãe olhou para mim e falou: Mariana, filha, vai correndo atrás do teu pai, vai agora correndo atrás do teu pai. Ó, faz assim, pega o papai pela mão e traga o papai de volta para casa. Diga pro teu pai que é você quem quer, filha. Ó, não fala que sou eu. Você tá entendendo? Você não fala que sou eu, Mariana, é por você. Você fala para ele voltar por você. Você fala, se você falar, se você fizer assim, ele volta. Nossa, hoje eu sei o quanto a minha mãe estava errada tomando esse tipo de atitude. Mas eu digo
Quem nunca? Hein? Quem nunca? Quem nunca errou por amor, que atire a primeira pedra, por favor. Fiz exatamente o que minha mãe pediu. Eu também queria que meu pai voltasse. E aquele empurrãozinho da minha mãe era o que faltava. Fiz exatamente o que minha mãe pediu, mas não fiz só por ela. Fiz isso também por mim, porque, repito, sempre amei o meu pai. Meu pai era o meu amor também. Eu, como filha, nossa, eu tinha paixão por ele. Oh, pai, não vai, pai. Oh, pai. Eu segurei na mala, porque eu tinha certeza que se eu derrubasse, colocasse a mala no chão, ele ficaria. Foi o que aconteceu. Eu fiz força assim, segurando na mala, a mala foi pro chão. Pai, por mim, pai, volta por mim. E ele voltou. Meu pai voltou. Naquele dia, houve uma promessa que tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles sabiam que é uma promessa vã, não poderia ser cumprida. A promessa não chegou ao terceiro dia, as brigas recomeçaram com rispidez, a mesma de sempre, até com um pouquinho mais de rispidez do que sempre acontecia. Até que naquele dia foi demais. Eu não tinha mais 11 anos, eu era uma menina de 15. Eu tinha 15 anos agora. Meu pai tinha 55 anos. Na porta da nossa casa, chegou uma moça. Eu tinha 15. A moça que chegou na porta de casa tinha 5 anos mais do que eu, 20, com aquele barrigão. A moça, meu pai 55. E a moça dizia que a criança que estava na barriga dela, adivinha, era do meu pai. A criança era filha de meu pai. Nesse dia, eu mesma, com 15 anos já, aconselhei a minha mãe. Ô mãe, olha, eu amo o papai. Demais, a senhora sabe disso. Eu sei o quanto que a senhora o ama também. Mas não dá mais, né, mãe? Essa foi demais. Deixa o pai embora. Ele não para de aprontar, mãe. E agora engravidou uma moça que tem quase a minha idade, mãe. Eu tenho 15, ela tem 20. Eu sei, mãe, o quanto a senhora ama o papai. Eu também o amo demais. Mas é melhor que ele se vá, mãe. Mãe, abre mão. Chega de sofrer, mãe. Ficamos eu e a minha mãe abraçadas chorando, enquanto meu pai pegou aquela mesma mala, lembram? Aquela mesma mala de quando eu tinha 11 anos. Só que desta vez, ele mesmo colocou suas roupas dentro da mala e saiu. A mesma mala, mas sempre um novo caso. A partir desse dia, meu pai passou a conviver com uma moça que tinha 35 anos menos do que ele. Gente, pode? Isso vai dar certo? Né? Seja sincera, você que está ouvindo. Sincero, você que está escutando. Vai dar certo? Meu pai com 55, a moça grávida com 20. Vai dar certo isso? Eu tinha certeza que não. Mas olha, até que durou 2 anos. Foi quando meu pai, aos 57 anos de idade, sofreu o primeiro infarto. Antes mesmo de chamar a ambulância, meu pai ligou lá em casa. Lá em casa era o hospital. Deu para entender? Meu pai teve um infarto e, ao invés de ligar para o hospital, chamar a ambulância, ligou lá em casa. Eu fui ao encontro dele voando. Eu fui ao encontro dele. Eu não tinha completado 18 ainda. Cheguei lá, junto praticamente com a ambulância. Meu pai não parecia tão mal, não. Não estava assim tão mal, não. Tanto que ele estava conversando numa boa. Fomos conversando durante o trajeto dentro da ambulância. E naquele dia, eu com ele no ambiente da ambulância, dentro da ambulância, fomos conversando. Inclusive,
tratamos de vários assuntos pendentes. Papai teve um infarto, mas foi fraco. Foi fraco, ele estava bem. Quer dizer, ele estava conversando normalmente, embora estivesse sendo socorrido. A ambulância estava mal das pernas. A ambulância estava pior do que meu pai. Quer dizer, mal das pernas não. A ambulância estava mal dos pneus. Tanto que antes de chegarmos ao hospital, a ambulância teve 2 pneus furados. O primeiro, o motorista e o ajudante trocaram numa boa. Mas quando furou o segundo, o motorista teve que pegar uma carona, foi até a cidade mais próxima, consertou o pneu, teve que voltar para poder trocar o pneu. Meu pai, ótimo astral, veja, meu pai tinha infartado, coitado. Mas ótimo astral, como sempre, mesmo infartado, né? Mesmo naquela situação, ele ria, e me contava as mais mirabolantes histórias. Eu amava aquele pai, amava, por mais errado que ele fosse, e olha que ele era errado, por mais errado que ele fosse, ou por mais vítima que ele fosse, eu amava aquele pai. Quando chegamos ao hospital, até me assustei com a seriedade do que ele havia sofrido. Quer dizer, a coisa não aparentava, ele não estava mal, mas era sério. Ele tinha de fato sofrido um infarto. Segundo o médico, infarto agudo do meu... Quando você fala agudo, né? Você já pensa em coisa grave. O médico usou essa expressão, eu me lembro. Não, ele teve um infarto agudo do miocárdio. Teria que ser submetido, inclusive, a uma cirurgia, que é sempre complicada, uma cirurgia cardíaca. Mas correu tudo bem na cirurgia. Mas quando meu pai deixou o hospital, prestem atenção, prestem atenção. Meu pai ficou 17 dias internado. 17 dias. Fez cirurgia, recuperou, 17 dias no hospital. Quando meu pai deixou o hospital, adivinha para onde ele foi? Aí, exatamente. Se você disse, foi para tua casa da tua mãe, você acertou. Meu pai não voltou para a casa da menina. A mulher que tinha 35 anos menos do que ele, não, ele não voltou para lá. Não voltaria mais para aquela casa, mas sim para a antiga casa. A mulher 35 anos mais jovem, eu não tenho condição de cuidar dele assim, não dá. Para mim não dá. Eu tenho uma bebê, né? Eu tenho a menina, meu pai teve uma menina com ela, uma outra menina. Eu tenho a Thaís, para mim não dá. Para cuidar dele e da Thaís, não dá. Tanto que ela abandonou a casa. Mas antes disso, ela retirou todos os móveis que meu pai havia comprado. Então meu pai voltou para a casa da mamãe e minha. Aliás, de onde ele nunca deveria ter saído. Minha mãe voltou a cuidar do antigo e grande amor da sua vida. E foi uma alegria tão grande para ela. A minha mãe o fez com maior alegria. A partir dessa data, durante mais 9 anos da sua vida, foi assim. Neste ínterim, nesse espaço de tempo, muita coisa aconteceu durante esses 9 anos. Eu me casei. Eu fui morar em Brasília com meu marido. Até que, aquele dia, estando eu morando em Brasília, eu recebi um telefonema, aliás, o pior de todos os telefonemas da minha vida. O mais trágico, o terrível telefonema, era minha mãe. Filha, sou eu. Vem pra cá urgente. Seu pai acaba de falecer, filha. Em casa, é. Não deu nem para ser socorrido. Eu só escutei o grito dele no quarto. E quando
Eu cheguei e ele estava dando o último suspiro. Vem pra cá, filha. Urgente, seu pai morreu. Certeza, morreu. Perdi o rumo. Perdi o rumo. Tanto queria ter tido condição de fazer a viagem de avião. Se eu tivesse conseguido fazer naquele instante a viagem de avião... Mas você sabe como é que é o Brasil? Os preços não são corretos de passagem. Tem hora que a passagem partindo de Brasília é barata. Tem hora que a viagem partindo de Brasília fica mais cara, depende do movimento. É a tal da lei da demanda. Uma hora a passagem custa barato, outra hora custa cara demais. De avião não deu para eu vir, então eu fui obrigada a tomar um ônibus. Ainda faltava quase uma hora para que eu chegasse ao meu destino, onde estava sendo velado meu pai. Mais ou menos 1h30 ainda para eu chegar. Foi quando o meu celular tocou. Minha mãe de novo. Filha, não deu para esperar. Tentei tudo, filha. Argumentei tudo que eu podia com o pessoal aqui do cemitério. Não deu. Sepultaram teu pai. Ele já foi sepultado. Ô, mãe, não brinca comigo, mãe. Não podia esperar mais um pouco? Filha, tentei tudo. Tentei tudo que você puder imaginar e não deu, você acredita? Implorei pro moço, mas ele falou que não pode. Os velórios todos já comprometidos. Não havia mais espaço. Eles tiveram que sepultar o teu pai. Já foi sepultado. Ô, mãe, tô indo, é mais 1h30, tá? Acho melhor você ir direto pra casa. Eu não vou ficar aqui. Tá, mãe? Eu vou direto pra tua casa. Tá? Tudo bem, filho, teu pai vai entender. Você reza por ele, continua rezando, tá? Pode deixar, mãe. Quando a minha mãe desligou o telefone, eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Só que não bastava chorar. Foi nessa hora que eu abri uma agenda que eu trazia em mãos e com a caneta eu comecei a escrever. Colocar no papel tudo o que veio do meu coração. Eu queria escrever uma carta para o meu pai. Sei, me veio essa inspiração. Era como se eu pudesse ainda escrever uma carta para o meu falecido pai. E eu escrevi a carta que dizia assim: Pai, ô pai, o senhor nos surpreendeu até nisso. Aliás, a morte sempre surpreende, né, pai? Mas eu estou precisando tanto do Senhor. Na verdade, eu não consigo chamá-lo de você. Eu me lembro que às vezes o Senhor, até para parecer ser mais jovem, tinha lá os seus interesses. O Senhor falava para mim: me chama de você. Eu tentei, mas não conseguia, pai, não sei porquê. Para mim, o Senhor sempre foi o Senhor. Porque o Senhor me dizia que o Senhor é Deus, que é o Todo-Poderoso. E você era tão pouco poderoso, né, pai? Mas eu te amava. A diferença é essa. Eu te amava. O Senhor nunca foi exatamente um herói. Era tão desprovido de grandes valores morais, pai. Mas eu amava. Eu o amava. Eu o conhecia desde muito cedo. E conhecia o Senhor por inteiro, pai. As suas fraquezas e a grande extensão dos seus erros. Mas o seu grande acerto, pai, era o seu sorriso.
Poucas vezes no mundo eu vi um sorriso tão iluminado quanto o seu. Um dia, o seu rosto ficou sem sorriso. Foi quando você arrumou aquela mala, a velha mala, e foi embora. A minha mãe colocou o senhor para a rua, mas imediatamente ela pediu que eu fosse atrás do senhor, que eu fosse atrás, porque por mim o senhor voltaria. Tadinha da mãe, sempre foi apaixonadíssima pelo senhor. E eu queria mesmo ir atrás do senhor e sair correndo. Corri pela rua na desesperada tentativa de alcançá-lo. E o senhor, eu acho que queria também voltar, porque andou devagar. Fala a verdade, pai. O senhor andou devagar aquele dia. Mas eu tive tanto medo que o senhor não topasse eu voltar. Eu pendurei na sua mala. Achei que se a mala caísse no chão, o senhor pararia, e parou. Disse não uma vez, mas depois me tomou pelas mãos e falou: Mariana, por você, filha, eu volto. Eu tinha certeza, pai. Eu te amava tanto, tanto, tanto. E assim a vida foi indo. Nem sempre feliz, pai, porque o senhor e a mãe brigavam muito. Eu nunca entendi o porquê. Meu coração se dividia desesperado entre o senhor e a mamãe. O senhor era mais carinhoso comigo, mas era sempre a mãe que tinha razão, coitada. Sempre. Porque tudo que ela fazia pelo senhor era por amor. Por menor que eu fosse, já dava para eu ver isso, que a mamãe era correta na história, pai, mas o senhor nunca ligou para essa coisa de ser correto ou não. O senhor era o senhor e fim, e era por isso que eu te amava. E amei-o pela vida fora. Mesmo quando precisei ser dura com o senhor, em algumas das suas trapaças eu tive que ser. Mesmo quando eu precisei chamar sua atenção, como se você, ao invés de meu pai, fosse meu filho, mesmo nessa hora, eu o fiz por amor. Eu acho que a conversa mais sincera, pai, que nós tivemos foi aquela, debaixo do sol forte, naquela estrada, Ipauçu-Bauru, dentro da ambulância que levava você para o hospital de base. Lembra, pai? Você nem sabia, mas ia ser operado do coração. Eu nem achava que você estava doente, de tão bem que você estava. Conversava normal, estava animado e bem. Queria falar comigo. Era como que, sei lá, prevendo que algo pudesse de ruim acontecer, se quisesse me contar tudo. E eu estava disposto a ouvir e a falar também. Vi quando o motorista da ambulância se apavorou porque o pneu furou. Era a segunda vez que furava na mesma viagem. O step já não existia mais. Você riu, pai, como sempre fazia, e disse para ele se acalmar. Se acalme, motorista. Tô bem, não vou morrer agora não. Dá tempo, a morte espera. Dá tempo do senhor ir atrás de socorro. Riu o motorista, o ajudante dele. Eu acabei rindo também. Ele foi de carona para a cidade mais perto buscar um pneu. E eu e você ficamos proseando, como o senhor gostava de falar, conversando. Rimos muito e tanto como nunca havíamos rido juntos durante toda a nossa vida. Eu acho que foi a primeira vez que a gente riu para valer, um do outro e um com o outro. Você me fez confidências e até confissões que eu nunca imaginava que o senhor fizesse um dia. O senhor me falou que não dava conta da menina. Pai, mas dá conta como? Você
era 35 anos mais velho que ela, só estava morando com uma menina mesmo. O senhor me contou fatos pitorescos dessa relação. Pai, como você é trapaceiro. Até a menina o senhor traiu. O senhor não dava conta. Não dava, mas até a menina o senhor traiu. Pai, mas esse era outro problema. Eu te amava. Eu te amava do meu jeito como filha. Quando chegamos lá naquele hospital que o médico falou que o senhor tinha tido infarto agudo do coração, eu falei, eu até duvidei. E quando ele falou que o senhor tinha que operar, duvidei de novo. Mas o senhor ficou 17 dias. A operação foi necessária pela tua saúde, para que o senhor pudesse viver muitos anos depois. Ficou 17 dias no hospital. Mudou tudo. Porque quando o senhor saiu do hospital de alta, a menina cansou do senhor, pai. Pai, é o seguinte, quem não te amasse de verdade se cansava do senhor. A mamãe nunca se cansou, porque te amava de verdade. E eu jamais me cansaria, porque sempre te amei, pai. Foi depois disso que a minha mãe passou a cuidar do senhor. Porque a sua outra esposa, entre aspas, limpou a casa, sumiu, com medo de ser responsabilizada pelo seu problema cardíaco. Foi o que eu soube depois. Ah, não, depois vão me acusar que ele está assim mal do coração e a culpa é minha. Desculpa boba. Eu achei que finalmente você e a minha mãe iriam se entender depois que o senhor voltou para casa. Mas até essa ilusão durou pouco. Até o senhor ficar completamente bom do coração. Eu me lembro que um dia o senhor voltou para casa e falou: ei, o médico mandou eu cuidar da perna que o coração tá novo. O senhor gostou da piada, né, pai? O médico mandou eu cuidar da perna porque o coração tá novo. O cuidar da perna foi porque eles tiraram artérias da perna e colocaram nas proximidades do coração. Foi a partir dali, quando o senhor falou que o coração estava novo, que as brigas recomeçaram. Acho que o senhor confundiu o coração com outra coisa, pai. O senhor confundiu. Mas dessa vez, o senhor não foi mais embora. Ficou com a mamãe. Uma briguinha de vez em quando, mas ficou com a mamãe. Eu te amava, mesmo assim. Fomos juntos pela vida, até onde deu. Mas de repente eu precisei mesmo te abandonar. Não sei se é remorso o que sinto, mas eu não tinha opção. E você com certeza compreendeu isso. Mas não consigo me esquecer de quando olhei para trás, saindo de casa, entrando no carro do meu marido para ir embora para Brasília. Eu estava me mudando para Brasília. E o senhor, triste no portão, me acenou com a mão. Eu pedi para o meu marido, o senhor não percebeu, mas eu pedi para o meu marido brecar o carro. E eu olhei o senhor pela última vez, o senhor achou que o carro estava em movimento. E eu vi que o senhor tinha desabado num choro. O senhor estava chorando, pai. O senhor achou que o carro já estava em movimento. Eu pedi para o meu marido parar. E eu vi o quanto que o senhor estava chorando, porque eu havia me casado. E meu marido trabalhava em Brasília e eu tinha que ir embora. Eu naquela hora quase desisti de ir embora. Acho que eu tive vontade de que o senhor fizesse o que eu fiz quando eu tinha 11 anos. Que o senhor viesse atrás de mim. Que o senhor viesse atrás de mim. E pelo senhor eu teria voltado. Que o senhor me apanhasse pela mão e me fizesse voltar para casa. E pelo senhor eu teria voltado. Mas o senhor não o fez. Porque só criança age assim. Que pena. Que pena. Se o adulto de vez em quando desse vazão à criança que ainda existe nele, o senhor teria ido atrás de mim. E eu te amava tanto, pai.
Ai, pai. Mas naquela hora que a mamãe ligou, dizendo que o senhor estava morto, eu duvidei. Tem certeza, mãe? E ela disse que tinha. Eu não queria acreditar. Mesmo assim, tentei o avião, não deu. Esse país nunca tem preço certo para nada. A passagem estava um absurdo. Se a gente pudesse adivinhar, corri para a rodoviária. Mas enfim, na rodoviária peguei o primeiro ônibus que eu podia. Tentei chegar a tempo. Viajei, pai, o dia inteiro. Mas eles não acreditaram lá no cemitério que eu estava pertinho já. E quando a minha volta estava prevista para as 16 horas, era o tempo máximo que podiam esperar. O senhor foi sepultado, pai, às 16h30. E agora já são 17h15. Eu senti, pai, uma tristeza tão grande, tão grande. Cheguei. A mamãe foi para casa. Eu deveria ir para a casa dela, mas eu vou fazer uma última tentativa, pai. Vou pegar um táxi. Vou até o cemitério. Fui pro cemitério. Nossa, já 17h38. A tarde cai, a noite se aproxima. Entrei no cemitério. Senti uma tristeza tão grande. Aquelas árvores do cemitério que antes eu achava tão lindas, de repente agora pareciam monstros querendo me devorar. A rua arborizada do cemitério, onde eu passei muitas vezes quando criança, e até na juventude, me parecia agora tão quente, tão asfixiante. Mas aí, sem dizer uma palavra, eu fui caminhando e vi uns homens trabalhando, lá quase no fundo do cemitério. Não sei quem me levou para caminhar até eles. Eu cheguei até onde uns homens estavam. E eu falei com o senhor pedreiro que estava assentando tijolos numa sepultura. Eu falei: oi, tô vindo de longe, de Brasília. Tentei chegar a tempo do velório do papai, meu pai. Ele morreu, foi sepultado. Segundo eu soube, faz uma hora e pouquinho. Não tem como eu deixar esse papel. Era a carta que eu havia escrito para o senhor. O senhor, com aquela colher de pedreiro na mão, mais o ajudante, olhou para mim e falou: seu pai? Ele era o seu pai? Sim, ele era o meu pai. E a senhora não chegou a tempo, né? Não. Olha, o barro tá fresco. Se eu tô ainda assentando os tijolos que fecham a sepultura definitivamente. Eu não posso fazer isso. Eu vou abrir uma exceção. Eu vou tirar os tijolos do barro fresco ainda e puxo o caixão. A senhora coloca o papel, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. O pedreiro, com o ajudante, tirou os tijolos. Puxaram o caixão. Puxaram assim, na horizontal. O caixão veio na horizontal. Pode colocar o papel. Mas eu fiquei na dúvida de onde colocar o papel, pai. Se eu colocava embaixo, em cima. E na dúvida, eu acho que o ajudante do pedreiro entendeu mal.
Ah, ela quer que abre. Pode abrir? O senhor ficou com vergonha, com dúvida, com medo. E na dúvida ele respondeu para o ajudante: pode abrir. Eles abriram as borboletas sobre a tampa do caixão e levantaram a tampa para que eu visse o teu rosto, Pai. Para que eu visse o seu rosto, Pai. Pela última vez, eu vi o seu rosto e eu coloquei sobre suas mãos a carta que eu havia acabado de escrever, Pai. Fiz uma oração, coloquei a minha mão sobre a sua um pouquinho. Suas mãos estavam frias, mas eu senti dentro do coração a pulsação forte. Senti a tua presença. E olhando para o Senhor ali, naquele caixão, onde o Senhor já não estava com certeza, mas eu senti a tua presença. Eu disse: Pai, o Senhor pode ter sido o marido mais errado do mundo, mas foi o melhor pai que a vida poderia ter me dado. Vai com Deus. Te amo, Pai. Te amo. Pronto. Pode fechar. Agradeci ao rapaz. Agradeci também o senhor. Eles fecharam o caixão. Eu fiquei olhando até que eles foram assentando de novo os tijolos. E quando colocaram o último, eu achei que a minha missão estava cumprida. Saí do cemitério já na boca da noite. Fui ao encontro com a mamãe. E ela, no nosso reencontro, falou: filho, eu lamento tanto você não ter podido prestar essa última homenagem ao teu pai. Mãe, não lamente. Eu pude. O quê? Pude. E contei para ela tudo que houve. Ela se emocionou e disse: pai, isso é coisa de Deus. Pena que o senhor não esteja aqui para ver a felicidade da nossa família hoje, quando se reúne. A alegria dos meus filhos, a alegria da mamãe quando brinca com os netos. Que pena. Mas olha, eu posso afirmar que eu tive o melhor pai do mundo. O pior marido do mundo, mas o melhor pai do mundo em compensação. Essa é a minha história, que eu quero que você comente. E mais do que isso, um pedido a mais. Quero que você se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Por favor.